Oi, eu sou Esther e este é mais um episódio do Pode Entender. Na produção, direção e arte é o Dé. E com a gente, sempre os nossos pastores mestres. E aí eu tenho que falar, Pastor Petrônio, o senhor está bem depois dessa semana desse jogo do Corinthians? Poxa, mas vai começar o programa assim? Ah, meu Deus do céu. Não, eu não tô nada bem. Eu não tô nada bem, mas o assunto hoje é outro, né? Não- E você, Pastor Lindbergh, com o seu time aí? Eu estou muito bem. Eu acho que não há time melhor no mundo, mas isso a gente vai vencendo. Estou bem, graças a Deus estou bem. Eu acho que as alegrias são sempre maiores do que as tristezas. Eu vinha para cá pensando exatamente nisto, numa sociedade tão desajustada, com tantos problemas, né? Eu acompanhei várias situações, uma delas muito perto de um colega nosso, situações muito tristes, mas eu entendo que a graça nos renova e nos dá a alegria de estar aqui mais uma vez. Ok. Graças a Deus. Bom, no domingo passado nós encerramos a série Uma Regra para Viver, que estava baseada nos 10 mandamentos. Que triste, né? Triste, né, Acabou, pastor? série Tava boa boa, a né? série, né? E eu acho difícil arrumar um igual, viu? Porque essa foi boa. Ah, mas esse ano a Mas foi gente teve boa. várias, né? Ah, mas essa E Ela que essa essa foi. ganhou, hein? É mesmo? Troféu de série do tô ano. com medo de pedir em bis. Ó! Mas o pessoal pode assistir as mensagens dos Isso. nossos canais. Então elas Sabe estão o que lá para eu vocês. achei interessante? O pastor Betônio encontrou a forma de renovar o olhar para os mandamentos. É Que verdade. praticamente anda meio esquecido para muita gente, né? Então, eu acho que abordou de uma forma bem nossa, que é a regra de viver, a nossa Bíblia é a regra de fé e prática, então fé e prática é a nossa vida. Então, uma regra para viver, uma releitura bem atualizada e bem profunda. Pois é, e Fiquei nós muito vamos feliz. falar um pouco mais sobre isso hoje aqui. Porque vocês reforçaram também que o Deus único e verdadeiro trata da preservação da vida. Essa foi logo no começo essa informação, então deixou a gente pensando e acompanhando o que viria depois, né? E esses dois últimos mandamentos, um deles foi: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o pastor Lindenberg deixou umas questões aí que tratou na mensagem, a gente também vai conversar um pouco mais, que é: como eu posso não falar mal do outro? Como eu cuido do meu corpo? São perguntas que ele fez, que ele tratou nessa mensagem. E no da noite foi: não cobice, o último mandamento. E o Senhor trouxe uma relação para a gente entre a cobiça e a corrupção. Também foi bem interessante a gente pensar sobre isso. E eu quero, de começo, chamar os nossos vídeos que o pessoal respondeu sobre o que eles entenderam na mensagem da manhã. Ok. Vamos ver? Vamos. Acho que o falso testemunho pode ser resumido facilmente em uma palavra. Eu diria calúnia. Calúnia, difamação, mentiras. São coisas que estão na essência do ser humano, como o pastor mesmo disse na pregação, mas são coisas que podemos lutar contra o nosso ser interior e tentar ser mais de Cristo ao invés de mais de nós mesmos. Eu diria que esse é o fundamental da palavra de hoje. Hoje em dia está muito mais fácil você receber informações duvidosas de fontes que não são confiáveis, mas também é igualmente fácil você checá-las. Então você tem diversos canais de notícias, que são canais idôneos, que têm informações confiáveis. Então, uma vez que você recebeu uma notícia, você pode sempre checá-la. Até o próprio WhatsApp hoje em dia tem aquela mensagem em cima, encaminhada com frequência, que é com muita frequência, que é uma ferramenta que foi implementada justamente para isso, para poder diminuir o número de fake news e também reduzir a velocidade com que essas notícias são espalhadas. Então, eu diria que a minha forma, o meu go-to, né, o que eu prefiro sempre fazer é dar um Google e sempre olhar nos canais de notícias principais, que sempre tem uma coisa lá dizendo o que é ou não verdade. O falso testemunho, logo como todos os outros mandamentos, né? É uma coisa, eu acho que seja uma coisa importante para a gente entender, tipo, explicar, mesmo que seja óbvio,
Claro, você não vai falar mal do seu irmão, mal da sua mãe, do todo mundo, né? É uma coisa muito interessante porque é uma coisa óbvia, é coisa de questão de caráter, né? Você não, eu vi tal pessoa fazendo tal coisa, ou eu não vi e estou inventando, né? Aí entra na questão da mentira, digamos assim. Então eu acredito que a mensagem, por mais óbvia que seja, foi uma coisa importante porque até o óbvio precisa ser dito, né? Então a questão do mau testemunho, do falso testemunho contra o irmão é uma coisa, né? É falta de caráter, digamos assim. Então eu acredito que, mesmo não dentro da igreja, né, porque isso até fora é visto como uma coisa ruim, você não vai difamar o seu colega de equipe, o colega de trabalho, enfim. Isso é denegrir a imagem de uma pessoa que não, provavelmente às vezes até não fez nada. Acho que é basicamente isso. Interessante, né, porque às vezes a gente chega uma mensagem pra gente, uma notícia tão extraordinária que você não acredita, você tem que contar para todo mundo. Isso é óbvio, assim, daquele comichão que você fala, cara, eu tenho que contar, todo mundo tem que saber isso aqui, é tão extraordinário, parece mentira. E às vezes é mesmo. Mas é aquilo, é pesquisar. Às vezes você nem pensa em pesquisar. Vou usar o exemplo da minha mãe. Um dia ela viu uma notícia. Quem cai mais em fake news é o pessoal de mais idade, né? Minha mãe não é tão velha assim, mas enfim. Ela viu umas promoções de umas panelas aí no Facebook, né? E falou, nossa, eu vou comprar essas panelas e tal. Aí eu falei, mãe, vamos dar uma acalmada aí. Vamos ver isso daí, porque tá muito barato. Essas panelas não é expresso, cara. A gente pesquisou, viu que o site realmente era, tipo, não seguro, né? Tava até cadeado, o site é fake, enfim, golpe. E a gente acabou pesquisando e viu que não era nada disso. Então, eu acredito que, assim como qualquer opinião que você tenha sobre outra pessoa, qualquer opinião que você tenha sobre qualquer outro assunto, é bom você, deixa eu dar um passo para trás e ver se é realmente isso, pesquisar, né? Porque hoje a internet se dissemina qualquer informação que você quiser, vira uma bola de neve enorme. Então, realmente, tem que pesquisar. É mais fácil na teoria do que na prática, mas é o que a gente precisa fazer mesmo. Então, antes de vocês começarem a falar a posição de vocês e a conversar sobre isso, eu queria falar sobre uma matéria que eu vi esta semana. E aconteceu numa cidade pequena da Espanha. Cerca de 20 meninas foram colocadas na cidade, nas redes sociais, corpo inteiro nuas. Essa questão foi feita, né, por cerca de 11 meninos de menos de 14 anos que usaram uma inteligência artificial, uma ferramenta, e produziram ou disseminaram isso para a cidade inteira. Então, tá um alvoroço na cidade. E o mais incrível é que não há punição para esse crime. Porque dentro da legislação do país não existe punição para esse crime. E os meninos são menores. Então eu queria colocar também essa situação para vocês em relação a falso testemunho. Nossos entrevistados falaram sobre calúnia, difamação. E como é que a gente trata isso dentro desse mundo contemporâneo de onde a gente vive? Somos contemporâneos, mas Petrônio é mais jovem. Deixa eu começar com Não, que isso, você fica à vontade. Não, eu acho que essa história que você colocou aí em pauta, né? Ela é, assim, bem interessante, porque embora alguém possa falar assim, ué, mas, né? É crime. E, sim, é crime. Então, mas sobre qual artigo nós vamos julgar esse... Você vê como é fácil a gente identificar como algo não está certo, né? Verdade. A partir de uma premissa ética, moral e tal, né? Fala, não, isso aí tá errado. Sim, tá errado, mas aonde é que a gente vai fundamentar que isso tá errado? Então, tudo bem, no caso da Espanha, né? Que é o caso aí. Talvez não tenha mesmo, dentro do Código Penal deles, algo que contemple essa situação. No caso da nossa regra para viver, que é a lei de Deus, a palavra de Deus, a gente tem ali no nosso código de conduta
um artigo que não inocenta esse tipo de situação, né? Então, para nós, o difamar alguém, o levantar um testemunho falso, né? Mentir a respeito de alguém, fazer uma fofoca, sempre vai ser um crime, sempre vai ser um pecado, né? Claro que o pastor Lindbergh vai trabalhar mais a fundo a tudo aquilo que foi falado no sermão, mas eu achei interessante, e talvez eu faria o mesmo, se fosse a minha escala, mas eu faria o mesmo de pegar os textos de Tiago, como ele fez, porque Tiago, eu gosto muito da carta de Tiago, porque dizem muitos estudiosos que ela foi o primeiro documento do Novo Testamento, antes das cartas paulinas, dos evangelhos, e parece que é isso mesmo, pela linguagem, né? Porque você vê assim, Tiago dá a vida cristã de forma assim, bem básica. Ó, vocês querem ser crente? É assim que vocês têm que viver, ó. É desse jeito aqui. E aí ele fala em termos práticos como ser crente, né? Ele diz, ó, você é religioso? Então visita a viúva, visita o órfão, né? E uma das coisas que Tiago trata com muita clareza é o cuidado com o que se fala, né? A maneira como o seu corpo responde àquilo que você crê, né? Tiago fala assim, nós precisamos ser prontos para ouvir e tardio para falar, e aí ele vai trabalhando a ideia de que a língua, ela é o chicote do corpo, por assim dizer, né? Serve tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. E tem uma expressão que Tiago usa que eu acho muito forte, que ele diz assim, como que você pode ofender alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus? Então as pessoas são sagradas, por assim dizer. É nisso que está a gravidade da gente ter cuidado como a gente fala com os outros e como a gente fala dos outros. Então, a ideia é a seguinte, aquilo que eu vou falar da Esther para o Lindbergh, eu conseguiria falar da Esther na presença da Esther? Não, então é melhor eu não falar da Esther para o Lindbergh. Porque esse radar do dizer, não, eu não conseguiria falar isso na frente dela. Por quê? Ah, porque, né? Então isso já é um sinal de que talvez é falácia, é falatória, é difamação, é fofoca, é calúnia, é alguma inverdade, né? Eu não estou sendo tão sincero assim, né? Então mais uma vez, mais um pecado sutil e perigoso, né? É muito profundo isso aí, Júnior. Eu fiquei ouvindo o relato da Esther e eu lembrei que nós tivemos um caso muito doloroso de ouvir e ver, inclusive, quem quisesse ver, viria. Aqueles acadêmicos de medicina aqui no Brasil, de duas instituições antigas, respeitadas, que os alunos não pensam em não respeitar as instituições onde ensinam e procederam daquela forma humilhante, não só a questão da exposição das genitálias, mas também praticamente urinando em cima das pessoas ali, né? Uma coisa ridícula. E, salvo engano, já houve reintegração desses alunos, né? Eu também vi isso. Já voltaram à sala de aula. Tá, vamos engolindo mais essa. Agora, esse relato que você nos traz, né? Uma das coisas que me incomodou muito quando o pastor Petrônio apresentou essa série foi como fazer essas leituras. De novo, né? Porque nós líamos no catecismo, decorávamos os mandamentos, mas não tinha uma profundidade de transformá-la em sermões. Que aí é outra coisa, aí é outro detalhe. Não é comentar hermeneuticamente, é traduzi-la para a linguagem do sermão. Uma mensagem. É uma mensagem. Como tirar uma mensagem do mandamento. Então foi. Público variado, né? De várias idades. Eu estou pedindo aumento porque foi mais difícil preparar, tá? Foi mais difícil, mas foi gostoso esse contato. E vejam uma coisa que eu abordei nesse do. Acho que desde o outro que eu venho abordando isso. Primeiro, os 4 últimos ficaram comigo. Eu abordei uma coisa que para mim era muito importante e eu aprendi isso, eu acho que na filosofia, já não sei se foi na filosofia ou na teologia.
Uma lei que não tenha princípio é uma lei frágil. Né? Ela é frágil porque ela é casuística. Os mandamentos têm um princípio, que é o que Esther acabou de falar, é a preservação da vida. O mandamento não é para agradar a Deus necessariamente. Você pode observar. Os 3 é para dizer reconheça, os outros é para você se reconhecer, e os outros é para você com os outros. São 5, 3 e 2, 5. E essa divisão também, pastor, eu tinha uma outra divisão que eu tenho Aham. lido aí. Essa divisão também foi inovadora para mim. Né, Não é dessas interessante, três né? divisões. Foi nas leituras que eu fui vendo. Olha como Olha Deus só. cuidou, né? Bom, entendeu que sou Deus? Entendi. Agora te entende. Honra teu pai e tua mãe. Aquilo para mim é fantástico, né? É aqui, Guarda o entendeu? sábado. Guarda o sábado, isso é teu. Agora vamos lá. Não mate, pai, vai descendo todos que é para o outro, né? Então, assim, é didático demais. É porque às vezes a gente, da forma como eu estudei, pelo menos, que era muito mais sistemático, a teoria sistemática tem esses viés, se a gente não tiver cuidado, não olha direito, né? Aprende, decora, sabe a estrutura, vai embora e toca em frente. Mas quando você vai transformar isso no sermão, é muito mais difícil. E aí eu comecei a observar a vontade de dizer isso, né? Deus tem princípio, ele é o princípio, e desde o princípio ele tem isso. Ele não criaria ninguém e jogaria o léu, não jogaria as onças. Então, muito embora as onças hoje nem matam mais, né? Mas ele jogaria as feras. Então, ele não faria isso. E aí ele criou o mecanismo, né? Que é esse mandamento. E a prova é que o mandamento era para Israel ser modelo, porque a consumação da lei viria por Cristo para todos. Esse é o desenho, o princípio é esse. Ninguém iria cumprir como deveria e não cumpriram. Cristo vem, cumpre e diz, você era para ser modelo, Israel. Era para ser modelo. Vocês não foram modelo, então eu vim fazer o que vocês não fizeram, porque Deus ama a toda criatura, Deus não faz exceção de pessoas. Aí, a tese de Jesus era, vá até os confins, sai das fronteiras de Israel. Então, esse princípio é preservar a vida. Aí nós vamos ver uma coisa que, enquanto você falava, o pastor Petroni também abordava, eu fiquei observando uma coisa. Você vai comprar um carro financiado, é tanta lei, é tanto artigo, é tanta proteção. Vai alugar uma casa, um apartamento, é tanta proteção. Quer dizer, o patrimônio sempre está na frente. Mas ninguém se preocupou com a velocidade, com o mecanismo, como a internet, de proteger as crianças, por exemplo. Né? De cuidar das crianças que estão expostas o tempo todo. O Brasil, de uma forma diferenciada, eu via muito isso, aliás, 35 anos de Constituição Federal. 35 anos da nossa Constituição Cidadã. A nossa Constituição sempre foi uma Constituição muito elogiada pelos ganhos e as conquistas sociais. Então, a nossa Constituição tem. Nós temos o direito da criança e adolescente, nós temos o direito do idoso. Então, nós temos a Constituição e desdobramento da Constituição que garante, nós temos uma lei até melhor em relação a isso. E nos admira, às vezes, um país tão desenvolvido não ter olhado para isso. Né? Não ter olhado a expor criança dessa natureza. E Criança expondo criança. expondo criança, exatamente. Aí eu pensei também no honra teu pai e tua mãe. O senhor Olha, também falou isso exatamente, lá atrás, né? Como a gente pode imaginar uma sociedade onde as crianças não respeitam mais os pais, não se respeitam entre si. Né? Hoje eu estava num lugar onde palavrão hoje, que eu chamava de palavrão, é palavrinha, porque toda criança diz. Né? Ninguém tem mais esse cuidado com a fala. Então nós estamos num desdobramento de uma sociedade extremamente desorganizada do ponto de vista não é querendo da ser ética. o puritano É. da história, não. Mas assusta, inclusive, essa conversa do palavrão, hoje até entre os cristãos, assim, Sim. como se... Não, isso aí não é uma palavra torpe, né? Isso aí Esse é o tema, a essa palavra expressão torpe. cultural É e tal, cultural e deixa passar, tem né? ficado cada vez mais comum, eu tenho percebido isso. Às vezes, Porque- conversando com algumas pessoas, faz parte do Do vocabulário. vocabulário. É. Usa, né? Corriqueiro. Às vezes eu vejo entre os alunos, são turmas grandes, aí você ainda tem alguns que dizem, não fala assim com o professor. Eu fico olhando e digo, meu amigo, é o seguinte, o teu vocabulário, eu não vou responder por ele, eu vou te corrigindo na outra prova, mas a forma como você fala mostra de onde você vem. Só isso. Se teu pai e tua mãe deixam você falar assim, não sou eu que vou aqui dizer, te corrigir. Não sou seu pai, Não sou sou professor. seu pai, não, sou professor e do nível superior já. Então, só que, agora veja como a coisa não está certa. A tua colega repreende. Olha aí, o teu par, Par, né? não é assim para falar com o professor. Ele que está dizendo para você. Tá vendo que não está tão certo assim? Quer dizer, virou uma linguagem comum. E hoje você escuta isso. Ontem eu estava vendo um canal de televisão, num programa de rede nacional. Aí quando ele ia começar, passava embaixo na legenda. Olha só o que ele dizia.
proibido para maiores de 12 anos. Haverá conteúdo sexual. E tinha uma outra coisa que eu não lembro o que Acho que é de drogas, não tem um É, negócio assim? coisa assim, uma coisa dessa. O próprio cidadão que apresentava, que se apresenta em alguns lugares como cristãos, dizia palavrão um atrás do outro, né? E é normal, e todo mundo ri, gosta e repete. Então, a tentativa de banalizar, nós não prestamos atenção, que essa desconstrução dos princípios está nos colocando numa bestialização incrível. O fato que eu mencionei aqui, vou só evitar o nome, mas um fato que me chocou muito e tem crescido, não é que tem crescido, talvez esteja crescendo, mas quando eu falei com a delegada Renata, que é uma pessoa que cuida muito disso, que é do feminicídio, ela diz, olha, professor, eu acho que não é que tem aumentado, é que ninguém está dando visibilidade. Talvez, estatisticamente deve ter aumentado, mas não tão assim para a gente ficar surpreso. E aí esse caso que me chegou, assim, aí eu vejo como é interessante isso, e a gente vai abordar essa questão ligada ao falso testemunho. Alguém de 17 anos de convivência desconfia do outro, houve algum outro desentendimento, separam-se, passam um tempinho fora, ele volta à cidade e diz isso, o depoimento dele, eu voltei só para matar ela. Matou da forma mais drástica possível, que eu não quero nem dizer aqui como foi. Aí, no comentário, eu observei o seguinte, olha, o nível de bestialização que nós estamos é tão elevado que nós ficamos perdidos. Eu comentava numa mesa seguinte a essa informação. Nós vamos defender a causa do feminicídio, nós vamos defender a causa da criança, vamos defender a causa do idoso. Olha, quando se trata de violência contra a vida, eu acredito que nós não temos causa, né? Causas, nós temos a causa. Não interessa se é mulher, se é homem, se é criança. Claro, quanto maior a incidência, mais eu vou trabalhar para evitar, naquela maior incidência. Mas eu vou fechar os olhos para os outros? Não. O crime com a criança continua, e essa é mais indefesa também. Tão indefesa. O idoso, indefeso. A mulher, também indefesa. Então nós estamos diante de uma crise que nós não estamos mais entendendo a sociedade como algo a ser preservado. Está sendo algo a ser destruído em benefício de alguns benefícios próprios. Aí a pergunta volta para nós, dizendo em relação ao falso testemunho. Quando a gente mata alguém, o ser humano mata outro, está muito fundamentado no abandono do princípio da preservação da vida. Não tem mais esse valor. Porque quando a pessoa levanta um falso testemunho, eu não estou nem preocupado em saber, eu já vou lá e mato porque ele disse algo contra mim, depois eu vou saber que não foi, já não tem mais jeito. Né? E aí, por isso que na filosofia antiga, tem um argumento que diz que para quem tira a liberdade do outro, não deveria ter outra punição que não fosse perder a sua liberdade. Daí a defesa da prisão perpétua. Porque para muita gente, o argumento é a pena de morte. A morte não vai resolver para quem não tem nenhum apreço pela vida. Porque do jeito que ele mata, ele faz questão de ser morto. A melhor lição é ele ficar vivo, sem liberdade alguma, para que ele seja de exemplo para saber quem mata, quem tira a liberdade de viver de um, perde a sua. Então, vai viver como se estivesse morto. Né? Exatamente. Veja, isso tudo passa pelo respeito ao testemunho da vida. Os mandamentos é para preservar a vida. E eu uso da minha palavra para matar os outros, que foi essa ênfase que eu dei bastante. Né? Isso me impactou tanto, eu era seminarista, eu vi o artigo da Ultimato, que dizia matar sem sangrar, e tinha uma língua na capa da revista. Então veja como a gente cria situações, cria um falso testemunho, gera o ódio, do ódio vem a vingança. Realmente é um ciclo vicioso que está construído para destruir a vida, porque só a vida louva ao Senhor. Okay. Então, como eu não falar mal de alguém? Como eu cuido do meu corpo? O senhor também tratou um pouquinho disso, né? Isso. E a gente estava conversando aqui em off, né, pastor Petrônio? Um pouquinho sobre isso. Você não quer falar do que nós estávamos aqui pensando também e refletindo? Sim, é que eu achei muito interessante a estrutura que o pastor Lindbergh colocou de língua, pensamento, ambiente, né? Disse, como é que você cuida daquilo que você fala? Cuidando antes
daquilo que tá que faz a sua cabeça, por assim dizer, né? E como é que você cuida das coisas que faz a sua cabeça? Cuidando do ambiente que você frequenta. Inclusive, você vê a história que o pastor contou aqui, do aluno desrespeitoso e desbocado, ele disse, bom, a forma como você fala comigo diz de onde você vem. Então, e aí quando você para pensar nessa cadeia, né, nessa sequência, você percebe que é isso mesmo. E Jesus diz assim, olha, se seus olhos forem bons, seu corpo todo será luminoso. Você vai ser uma luz que ilumina por onde você estiver. Então, por exemplo, foi até citado no sermão, e é um dos meus trechos da escritura favorito, o Salmo 1, né? Uhum. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no conselho dos ímpios. Mas o Salmo não para aí, né? Ele diz assim, antes tem o seu prazer na lei de Deus e nela medita dia e de noite. Então a cabeça dele está ocupada com a lei de Deus. Então ele pode se sentar na mesa e ele não vai se corromper na mesa dos escarnecedores, porque a cabeça dele está ocupada, ele está cheio da palavra de Deus dentro de si. Porque quem que é, no final das contas, esse varão bem-aventurado? O próprio Cristo, que se assentava na roda de pecadores, como foi, né, difamado muitas vezes, né, por fariseus. Como pode? Ele é amigo de pecadores e se assenta com eles. Mas o prazer dele estava em fazer a vontade do Pai. Ele amava a lei do Pai, ele cumpriu a vontade e a lei do Pai e foi tentado em todas as coisas, mas não se corrompeu, não se perdeu. Então, a gente precisa entender como o Provérbios diz, a boca fala do que o coração está cheio. Tá, então o que é que rega o meu coração para que não saia da minha boca coisas que não sejam boas, que estejam no meu coração? Bom, se seus olhos forem bons, o seu interior vai ser luminoso. Então, como é que eu tenho uma pureza do olhar, né? Então eu só vou assistir filme gospel, só vou assistir pregação, só vou vir para porque aí eu vou purificar meu olhar? Não, porque aí entra naquela questão que a gente comentou fora daqui, né? Não, toma cuidado onde você vai. Sim, toma cuidado onde você vai. O problema é que hoje tem muito lugar que a gente não vai, mas ele vem até nós aqui, ó. Até falaram das As fake fake news chegam das aqui, né? Você não foi lá na banca de jornal procurar um jornal para ler falsas notícias. Não, as notícias chegaram para você, personalizado. Chegou para você no seu número, no seu celular, tá dentro da sua casa. Então a sua casa pode ser um ambiente tóxico, um ambiente ruim, que pode, no final das contas, falando de educação, como a gente mencionou aqui, formar pessoas que não sabem respeitar o próximo. Vai ensinar para a criança aprende a falar palavrão dentro de casa. Não foi o mundo que ensinou ela não amar a Deus. Foi a própria casa que não ensinou ela não a amar a Deus. Então, como que a gente cuida daquilo que a gente fala? Foi aquilo que o pastor Lindbergh falou. Cuidando do seu corpo, cuidando da sua vida como um todo, né? Então você tem que tomar cuidado. E não da vida dos outros. Então, você tem que tomar cuidado com o que você ouve, com o que você assiste, com as conversas que você tem. Porque isso te faz, né? Eu não lembro exatamente o dado ou quem foi que chegou a essa conclusão, mas existe uma ideia aí de que a gente é reflexo de pelo menos das 5 pessoas que a gente convive, né? Uhum. Tem essa tese aí. Então, a gente precisa prestar atenção, sim, né, no que a gente conversa, no que a gente lê, o que a gente assiste. Com quem a gente anda. Com quem a gente anda. O que faz a nossa cabeça, assim. Porque é o processo meio que natural, assim, depois o que vai sair daqui é só o que estava aqui dentro. Eu só ofereço o que eu tenho, né? Deixa eu fazer um complemento. Enquanto eu via o pastor Petrônio, eu estava lembrando, você quando numa sociedade responsável e que também tem as condições, uma das coisas que você faz com a criança quando ela nasce é vacinar a criança.
para cuidar do corpo dela, para evitar que ela vá adquirir doença. Que ela se contamine. Se contamine. Como é que a gente faz isso espiritualmente? Nós cuidamos disso? Porque a mesa do Salmo 1 no Novo Testamento é o mundo. É o mundo todo. E aí todo mundo poderia dizer, bom, naquela conversa de Jesus, eles disseram, Jesus, olha, tira a gente daqui que essa mesa está imunda. Ele disse, não posso tirar vocês do mundo. O que eu vou fazer é livrar-os do mal. E ensinou a orar nesse sentido. Então, nós não temos como sair do mundo. O mundo tem tudo e de tudo. Se nós tivéssemos como sair, Jesus teria resolvido. Disse, não vou tirar vocês daqui. É aqui que vocês têm que ser luz. É aqui que vocês têm que estar presentes. Então, essa colocação para mim faz muito sentido. Como é que eu vou cuidar do meu corpo para ver numa sociedade tão desconectada de Deus, tão confusa, tão desrespeitosa? Eu preciso de vacina. Quando eu estou grande, a minha vacina é meu alimento, o bom alimento. Espiritualmente é a mesma coisa. Então eu tenho que ter o alimento, a boa palavra. Tem que ter muito cuidado. Quando nós vemos, eu comentava um pouco aqui, era a necessidade de comentar os mandamentos com um bom conteúdo, sem estar com profundidade que não seja alcançada no sermão, mas não ficar apenas numa interpretação muito curta, muito enxuta. Trazer o princípio à tona. Né? Os mandamentos foram argumentos divinos para a preservação da vida. Então, eu continuo batendo nessa tecla. Nós não vamos sair do mundo. Não adianta achar que eu vou me esconder. Então, por que eu pego minha criança, vacino, e com ela eu vou para todo lugar? Eu confio na vacina. Então, educa a criança no caminho que deve andar e confia. Porque ela não vai estar no seu pé o tempo todo. Responde isso. Forma a criança, educa a criança e confia, meu filho. Não tem como, você não vai ficar fazendo como os antigos fizeram. Põe no mosteiro, esconde. Aquela ilusão arrogante de que só os sacerdotes estavam puro, o resto condenado. Pastor, enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente na vida monástica, né? E Lutero, que foi um monge, depois de tudo, ele diz assim, eu fui pro mosteiro tentando fugir do mundo. Só que lá dentro eu vi que o mundo estava dentro de mim. É a mesma leitura que você fez, por exemplo, a até citou aqui. Não pode ir para Toco. A Toco está dentro de casa. Aliás, eu lembrei de uma coisa na minha adolescência, eu acho. Não podia passar na frente da banca de revista. Porque tinha revista de mulher nua. Só que aí a gente era. A criança sempre foi uma criança curiosa. Porque antigamente a revista de mulher nua ficava lá em cima, né? Escondidinho, só para o adulto ver. A gente passava olhando para cima. Né? Aí, quer dizer, mas era. O adulto ia com a gente, já tomava aqui à frente. Eu lembro demais dessas cenas. Ia passar na banca de revista, meu avô vinha para cá. Quer dizer, não vai olhar não, moleque. Você vai passar comigo aqui. Quer dizer, instigava mais. Instigava mais ainda, né? Outra coisa, dentro dessa ideia da imunização que o pastor falou, é importante a gente lembrar que o método de imunizar é a exposição também. Porque o que é uma vacina se não o próprio vírus sendo colocado em nós para combater? Isso. Né? É onde eu vou testar a vacina. Ou mesmo quando a gente fala assim, alguém está com algum problema, falta de vitamina D, a gente fala o quê? Você tem que tomar sol, você tem que se expor ao sol. Claro, aí entra outra questão que é se expor até certo ponto, porque senão você pode pegar insolação, câncer de pele. Sim. Então, você tem que se expor até certo ponto. Mas tem uma responsabilidade, tem uma moderação na sua exposição, no seu contato com o mundo, no seu contato com o vírus. Você vai ter que lidar, né? Você vai ter que se relacionar com isso. Né, que é o que Jesus orou na oração sacerdotal que o pastor mencionou aqui. Pai, não peço que os tires do mundo, mas os santifiques no mundo. Eles vão ter que conviver com isso. Eles vão viver com isso. Então, assim, a vida cristã é essa vida exposta a essas situações. E aí a grande questão é como é que a gente responde a esses estímulos. Como é que a gente responde, entendeu? A esse vírus, a essas influências, a essas tentações. O senhor falou também, pastor, numa palavrinha que ficou na minha cabeça, né? Você amortece o corpo. Eu falei, peraí, amortecer parece que é um negócio pejorativo, não, mas nesse caso não é positivo, nós falamos também, né? Fala um pouquinho aí desse amortecer.
Qual foi a figura que me veio à mente quando eu pensei no amortecer? Eu lembrei do meu professor de educação física. E aquilo ficou na minha mente. Ele colocava a gente quase que numa. Depois eu fui para a vida militar e vi que era muito semelhante. Quase que num exercício de vida militar, que eles chamavam de maleabilidade. Então, um trabalho intenso de educação física para jogar bola. A gente saiu da escola acabado. Um dia, numa palestra, ele disse assim: vocês estão no auge da vida de vocês, cheio de hormônios, cheio de energia. A melhor maneira de combater isso é amortecendo o corpo. Eu nunca esqueci isso. E a maneira mais honesta de amortecer é esporte. O esporte Gastar é vida, energia, tá, né? gastar energia. Ele tá. Aí você chega cansado. Até ele dizia: não dá nem coragem de dar um beijo na namorada, é tão cansado que tá. Quer dizer, veja a ideia do professor, né? A educação física é uma ciência que é uma lamentável ter feito tantos cursos. O bem que faz a pessoa, uma educação física de uma pessoa que estudou, que sabe, né? Como é que está fazendo. Então, é amortecer nesse campo. E como é que eu faço isso espiritualmente? Ora, tem coisa mais interessante que você senta. Eu faço muito esse exercício, tá? Aqui é aberto aqui. Eu vou para a televisão, eu vou com a Bíblia de lado. Porque é interessante como a televisão vai me fazer sair da Bíblia. Porque ela vai sempre chamar uma coisa, chama outra. E agora eu tenho o controle na mão, põe onde você quiser. Aí uma ideia interessante que me veio à mente. Tem uma comunidade britânica que o trabalho deles é, esqueci o termo em inglês que eles usam, mas é para manter uma vida devocional o tempo todo. É a Lexicon que eles chamam. Lection. Lectio Divina. Lectio Divinos. Aí ele diz o tempo todo quando você começa a perceber que você já está na dúvida, será que eu posso ver isso? Já é porque não pode. Achei legal isso. E aí o corpo quer e você diz, não, isso é amortecer o corpo espiritualmente. Porque não pense que teu corpo, porque é pastor, porque é presbítero, porque é diácono, ou esposa de pastor, não, você tem igualzinho que os outros têm. Então, ou você tem uma disciplina maior, você vai na vala de todo mundo. Que foi o que eu disse à noite na corrupção com Davi. Né? Davi foi na vala de todo mundo. Então vamos, com essa deixa, vamos entrar no próximo mandamento? Vamos. Não cobice. O senhor fez uma relação entre a cobiça e a corrupção. Vamos ver os vídeos? Vamos. Eu acredito que a família é atacada de várias formas. E essa forma da cobiça, eu acredito que é a forma mais agressiva da família ser atacada, porque a cobiça ela vem de várias situações, de vários lados. A família é atacada constantemente pela cobiça. José foi atacado dessa forma, né? Foi vendido, né, pelos seus irmãos, porque os seus irmãos cobiçaram, né, e sabiam que ele era uma pessoa ungida de Deus, que ele era uma pessoa escolhida, e quiseram prejudicá-lo, né, vendendo, simulando a sua morte, e a gente sabe o que deu. Deus deu a vitória para ele, ele conseguiu se restabelecer, conseguiu se tornar o governador do Egito, enfim, a história nós conhecemos. E eu acredito que dentro da sociedade é muito difícil da gente confrontar a cobiça. É algo que está se tornando comum, é algo que está se tornando normal, como o pastor mesmo disse. Não, é só um dinheirinho ali, é só algo que não vai fazer mal, só eu prejudiquei a pessoa ali, mas acredito que não vai fazer mal, não vai ser tão prejudicial para a vida dela, e acaba se agravando mais essa questão da cobiça, e as pessoas acabam vendo isso como uma coisa comum, sendo que o pastor falou na própria pregação que a cobiça é algo fatal, né? É algo que pode te prejudicar não só no momento, mas pelo resto da sua vida, e prejudicar não só você, como a sua família também. E aí, meu comentário é esse, e acredito que a palavra do pastor, a mensagem do pastor foi muito edificante nesse sentido, né? De nós sermos confrontados como família e como pessoas, para não cobiçarmos em hipótese nenhuma, em nenhum âmbito ao qual a gente vive, ao qual a gente está acostumado aí a desenvolver as nossas atividades.
A família, como a sociedade, né, num contexto mais amplo, a família, na verdade, ela seria a célula básica da sociedade, né? E na família, quando vem esse problema da cobiça, primeiro, a cobiça vem de um olhar, esse olhar que é a janela da alma, ao ver alguma coisa, desejar algo que não é seu, a cobiça então ela nasce no coração. A pessoa viu aquilo, o coração desejou algo que não é seu, algo que é do seu irmão, do seu próximo, e você então quer alcançar aquilo para si, tomando o seu próximo. Então aí já demonstra uma falta de amor. Na família, pode acontecer tanto do pai, do filho, né, da mãe, cobiçar algo que não é seu. Então isso, com certeza, primeiro, desagrada a Deus, né? Então aí você já demonstra falta de amor para com Deus e falta de amor para o seu próximo. Já quebrou todos os mandamentos, né? Inclusive o da cobiça propriamente dito. E por isso, para alcançar aquilo que não é seu, você vai cometer outros pecados, outros desagravos. Um abismo chama outro abismo. Por exemplo, no exemplo do rei Davi. O rei Davi, quando ele olhou, né, desejou, planejou e executou o seu plano e possuiu a mulher do seu soldado, né, do chefe dos soldados. O que ele fez? Além de ele errar, ele não parou por aí. Aí ele quis esconder o erro. Para esconder o erro, aquele adultério foi mais além e se transformou num homicídio. Ele foi ao ponto de tramar uma forma de esconder o seu erro, colocando o general na frente da tropa para que fosse mesmo morto. E assim, os problemas vão se acumulando e cada vez gerando mais estragos. Isso na família destrói uma família, destrói a sociedade, né? Corrompe corações. Então, precisamos estar sempre atentos, porque o nosso coração, que é onde nasce a cobiça, é um coração enganoso. Portanto, nós devemos estar sempre buscando, né, firmeza, a orientação do Espírito Santo, para que o nosso coração seja agradável ao Senhor. Bom, além de Davi, que nós vimos aqui no vídeo relatado, também foi falado de Jacó e Esaú, os dois irmãos. E a cobiça e a corrupção? Como é que ela está dentro da nossa família, está dentro da nossa sociedade? Essa é a parte que mais me chama a atenção na Bíblia. Porque eu lembro-me dos primeiros passos na Sagrada Escritura, que eu fiquei tão indignado quando Caim matou Abel, que eu fiquei apavorado em entender como pode. Deus está conversando com os três e diz, olha no olho de Caim e diz, não faça não. Eu estou vendo você. Sei o que você está fazendo, sei o que você quer fazer, não faça. Aí a minha pergunta, o que levaria um irmão a querer matar o outro? Então a cobiça, né? O Abel estava exatamente querendo agradar a Deus. Ele não, é o que a gente deduz no primeiro momento. Ele não estava preocupado com isso. E a gente observa muitas vezes isso dentro das nossas casas. Uma linguagem talvez mais direta quando você tem irmãos, isso eu vivenciei, e você vai para a igreja e o outro fica dizendo, só quer ser santo. É aquela forma de invejar, porque eu não vou e ele vai. Então ele fica bonzinho em casa, porque quer ir para a igreja, o outro que não quer, o diabinho, não vai. Então aquele diabinho vai e inveja. Então fica essa situação que a gente acha tão estranha, depois aconteceu com Jacó e Esaú, e várias situações que eu fico imaginando por que na Bíblia tem isso. Tem para ensinar a gente, né? Para saber que nós não somos extraterrestres, não somos super-homens, super-mulheres. Nós somos um vaso corruptível, né? Não um poço de possibilidade de corrupção. Porque nós vemos, nós sentimos, todos os nossos sentidos são corruptíveis.
Nós chamamos uma coisa, que coisa cheirosa, deseja. Come um pouquinho, prova que coisa gostosa, deseja. Vê que coisa linda, que coisa boa, deseja. Então nós estamos ávidos a desejar. E isso não tem idade. Pode mudar o direcionamento do desejo. Então, da criança ao ancião tem desejos, e esse desejo é alimentado pelos sentidos, e esse sentido, se não for de um corpo tratado, vai te levar à ruína, vai te levar à perdição. Eu vejo, quando eu digo perdição, eu quero lembrar o seguinte, mas até o termo que o pastor Petrone acabou de usar, usou há pouco. Não é moralismo, é aquela máxima do princípio. Perdição é estragar o teu direito de viver. Perdição é nesse sentido. Porque se você não encontrar Cristo, tu estragou a tua vida para sempre. Encontrou a Cristo, você tem, enquanto estiver aqui, uma mesa corrompida para sentar. Você não vai sair dela. Você vai entrar, é como um restaurante como é que chama esse programa do governo? Bom Prato. O Bom Prato. Uma fila enorme, eu passei ontem para ver lá uma situação, uma fila enorme, você está na fila. Na fila você vai ter de tudo. Depois pega o prato, vai sentar, você tem todo mundo ao lado. Tem um morador de rua e um executivo na mesma fila. Né? Você vai almoçar? Vai, então você vai almoçar. Está sentado na mesa. O mundo é assim. Então eu vou no metrô, eu vou na sala de aula, eu vou no cinema, eu vou na partilha. Onde você for, a mesa está repleta de gente que pode não estar cuidando do corpo. Esse é o grande perigo. Você não sabe quem está contaminado em alto grau ao ponto de te contaminar. O cuidado é teu. Então, é sempre o vigiar. O vigiar e orar. Pastor Petrônio. Uma coisa que eu tava pensando e é legal porque eu já tava me preparando para o argumento enquanto eu fui vendo os vídeos, né? E aí o pastor Lindbergh, ele levantou várias bolas para eu chutar. E depois você não quer falar que de futebol, né? Você vai ter que Não, fazer eu não tô falando de hein? futebol. Deixa eu usar outra figura. Não, mas é interessante demais isso, porque mais uma vez, né, a gente percebe a convergência da ideia, que é o seguinte: a gente pensar primeiro sobre estrutura e direção. Estruturalmente falando, o ser humano foi feito para desejar, né? Ele é um ser desejoso, por isso que a gente vê e quer, a gente sente o cheiro e quer, a gente ouve e aguça a curiosidade, porque a gente foi feito para desejar. Por que a gente foi feito para desejar? Porque a gente foi feito para ter um relacionamento com Deus. Relacionamento e desejo são coisas que se encontram, né? Então, em termos de estrutura, foi isso. Então, a direção na criação é o quê? Desejar, desejo apontando para o Criador, para Deus, para as coisas que Deus criou. A queda, corrupção, a queda corrompeu a direção desse desejo. Então é como uma bússola que descalibrou e agora o ponteiro não aponta mais para o norte. Tá meio fora do eixo, assim, tá descalibrado. Então é como se o coração estivesse desejando coisas que não deveria, coisas que não queria, não pode, né? Que foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva em Gênesis 3. Viu o fruto, desejou, viu que era bonito. Olha só, é interessante o texto dizer isso, né? Deus não fez o fruto proibido como um fruto feio, justamente para falar, ó, então Feio que não vai ser então, desejável. vai matar você, então assim, ó, vou fazer um negócio feio aqui justamente para você não chegar perto. Não, mas era tentador, porque era bonito, né? Vendo que o fruto era bonito para se comer, então assim, mexeu com o desejo, né? E levou a queda, ao pecado. Então, a gente foi feito para desejar. Desejar em si mesmo não é um problema. O problema é o que a gente faz com aquilo que a gente deseja. Então é aí que está o grande ponto da gente entender a redenção, a regeneração do coração, que é justamente a gente aprender o que é que a gente faz com os nossos desejos. Então, Paulo diz assim, por exemplo, irai-vos, mas não pequeis. Então assim, você vai sentir raiva, mas o que você vai fazer na hora da raiva? Você vai matar? Você vai agredir? Você vai levantar um falso testemunho contra a pessoa? Ou você vai se calar? A gente conversou fora do ar, né? Efésios 4 e 5, né? Tá falando, ó, contenda, dissolução, essa é a vida de quem não crê. Você não, vocês devem se encher do Espírito.
e vão falar um entre os outros com ação de graça, salmos, hinos, coisas que edificam e tudo mais. Então, é esse redirecionamento do coração. Então, a gente vai ver as coisas e vai achar belo, vai gostar, vai desejar, vai querer. E às vezes o pecado não está nisso necessariamente, porque o próprio Jesus disse: se os seus olhos forem bons, não tem problema, tudo é bom naquilo que você vê. Agora, o que é que a gente faz depois que essa informação chega no coração? E como é que ela sai dali? Então, por isso que eu coloquei a ideia de estrutura e direção, né? A gente foi feito para desejar, mas o que a gente faz com aquilo que a gente deseja? Aí eu pego um termo emprestado que o pastor Lindbergh estava usando lá no comecinho da nossa conversa, a tal da bestialidade. Isso. Que é a coisa de nós nos tornarmos animais. Porque assim, um animal, ele é guiado pelos seus instintos. E o que é o instinto? É essa direção natural do coração dele. Ele tem que comer, ele faz o que ele tem que proteger o filhote, ele tem que cuidar da manada. Então ele não faz essas coisas racionalmente, ele não faz essas coisas porque ele faz as contas, né? Ele não tem uma escolha valorada para dizer, olha, eu preciso proteger aqui o meu grupo. Então, não, ele é guiado pelos instintos. Então, aí que está a grande coisa, né, da gente perceber essa regeneração do coração e em trabalhar a gente a começar a aprender a tomar decisões a partir de valores. Então, eu não faço mais por um princípio, né? Por uma motivação. Não é simplesmente porque eu sou impedido de fazer. Não, na verdade agora eu sou livre para fazer, né? Eu posso fazer o que eu quiser, inclusive. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é interessante esse caminho, né? Legal. E aí eu queria que vocês falassem rapidamente qual o principal ponto dessa série, Uma Regra para Viver, que vocês gostariam que a gente não esquecesse, fixasse na nossa cabeça, mesmo porque a gente ainda tem que dar uma palhinha sobre a próxima série, né? Então, rapidamente, o que vocês querem que a gente não esqueça? Era bom não esquecer o seguinte: se tem mandamentos, é porque nós não sabemos andar sem eles. Então eles vieram, não foi um acaso. Os mandamentos é porque quem nos criou nos conhece, sabe que precisamos deles. Mas nós somos muito arrogantes, nós somos capazes de dizer, não, eu não cobiço. Cobiçar não. Desejar? Eu desejar a mulher do próximo, você é louco? Eu não. Nunca matei? Nunca matei. Não faço nem isso. Aí eu me lembro de João. João diz assim: quem diz que não peca é mentiroso. Aquilo é a linguagem direta. Ele falando para a juventude. Eu lembro de ter feito a exegese desse texto, lembrava que ele conversando na praça. Então, João tinha esse. Aliás, a maioria lia na praça. O tempo de sinagoga não era tão grande como a gente tem hoje na igreja. Então, eles diziam isso abertamente. Quem diz que não peca é mentiroso? A cobiça é um pecado. Os 10 mandamentos é para nos proteger dessa possibilidade de pecar. Porque se nós não tivéssemos como pecar, para que mandamento? Não precisaria. Então, o Criador fez porque a nossa perfeição está em fazer esse exercício que o pastor estava dizendo aqui. É fundamental que todos nós tenhamos a sabedoria de dizer: eu sou presa fácil. O meu corpo deseja. O meu corpo aspira o pecado. O meu corpo peca. Então, quando eu começo a escutar essas histórias de que eu nunca fiz isso, eu sou isso, que é melhor do que o outro, eu tenho muito cuidado que está na beira da queda. Os grandes psicólogos, entre eles eu destaco o Jung, ele diz isso. Ele diz: toda exacerbação do moralismo é uma falsidade. Por quê? Porque não há ninguém tão perfeito para dizer nunca vou fazer. Aliás, eu costumo sempre dizer que quando você vai fazer, aliás, foi uma discussão nossa, que o pastor Petroni estava ao lado recentemente no nosso concílio, sobre a questão do voto. Eu fico tão preocupado, você faz um voto, meu Deus do céu, fazer um voto, vou amar esta mulher, vou amar esse filho, vou ser pastor, nunca vou trair, nunca vou fazer isso, nunca vou fazer aquilo. E eu lembro de 48 alunos, estava comentando com um contemporâneo de seminário, 48 alunos, só tem 15 no ministério, 15 ou 16. Cadê os votos de todo mundo? E quantos casamentos feitos? Cadê os votos? Aí eu costumo dizer, nós, é como Jesus Cristo disse,
de modo nenhum vote. Eu acho muito difícil a gente fazer um voto, a não ser que seja debaixo dos cuidados de Deus. Eu não quero cobiçar. Poder? Posso e estou na boca para fazer, porque todos nós somos pecadores. Ou você se reveste das armaduras que está lá em Efésios, ou você vai cair. Nós não temos essa força. Então, o que eu gostaria que se fizesse? Veja, revise os mandamentos pensando na preservação da sua vida. Pastor Petrônio? Eu vou ler aqui uma frase, que foi a frase que eu utilizei no primeiro sermão da série, que tinha o título de Uma Vida Liberta, que é, tendo como base, o prólogo dos 10 mandamentos, que é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Então, o que a gente tem que aprender com esses 10 mandamentos? Eu diria o seguinte: Deus nos liberta da escravidão do pecado para abençoar as nações através de uma vida nova, regulada pela sua lei. Essa foi a frase que eu escrevi no primeiro sermão, e eu acho que ela sintetiza bem o que foi essa série. Ok. E aí eu queria que vocês falassem um pouco da próxima série. Qual vai ser o tema? Qual vai ser o que vocês vão trabalhar para a gente já ir se preparando? A próxima série vai ser baseada na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, né? Primeira aos Coríntios. O título dela é Edificando a Igreja. Por que esse título e por que essa carta? Porque a igreja de Corinto era uma igreja florescente, assim, né? Colorida, cheia de dons, né? Uma igreja aparentemente forte, né? Mas muito problemática. Ela tinha muito problema, muitos partidarismos, muitas divisões. Aceitava-se muitas práticas culturais não condizentes ao evangelho. Então Paulo escreve essa carta dizendo assim: olha, vocês querem saber de uma coisa? O grande problema de vocês está concentrado no fato de que vocês não entenderam quem é Cristo. E sabe por que vocês não entenderam Cristo? Porque vocês não receberam a mensagem da cruz como um poder do Espírito de Deus. E aí vocês se tornaram isso que vocês são, imaturos. Então tem a tônica ali, é sobre imaturidade. Paulo diz: vocês se dividem entre vocês porque vocês são imaturos. Eu queria estar dando alimento sólido para vocês, mas vocês estão tomando leitinho ainda. É interessante isso, porque quando a gente teve com o pessoal do Estrutura terça-feira, o pessoal da igreja, eu perguntei: e aí, o que vocês acharam da série, do Uma Regra para Viver? E assim, muitas pessoas disseram a mesma coisa. Disseram: foi importante reler os mandamentos, que é uma coisa antiga, e perceber que muitas das nossas interpretações e aplicações com relação aos mandamentos estavam equivocadas. A gente achava que era uma coisa e é mais do que aquela coisa. Então você está vendo como é importante a gente falar sobre maturidade espiritual dentro do ambiente igreja, porque às vezes nós estamos viciados com a estrutura da igreja, com o formato da igreja, mas às vezes nós somos imaturos espiritualmente falando. Então, essa série, Edificando a Igreja, que tem essa ideia do construir, de levantar uma igreja forte, tal, dentro da perspectiva bíblica, ela parte dessa carta, porque essa carta ela fala muito sobre isso. Se nós quisermos ser uma igreja crescente e forte, nós precisamos amadurecer. E eu tenho certeza que vocês vão tratar com muito amor, porque alguns estudiosos dizem que Paulo era a igreja que Paulo mais amava, né? Eu li em alguns lugares que Coríntios era uma igreja muito amada por Paulo. Não é à toa que é lá no capítulo 13 que Paulo diz o que é o amor. O que é o amor, né? Então, tá aí, a gente vai aprender muito e, se Deus quiser, amadurecer mais ainda, né? Amém. Então, eu agradeço a vocês por mais esse episódio do Pode Entender. Muito obrigado, pastor Lindbergh. Eu que agradeço. Eu gosto muito de ler essa carta primeiro aos Palmeiras, porque ela traz muito ensinamento. Essa é apócrifa. Ele tinha que terminar com o Corinthians, né? A gente não quer falar nada, né, pastor? Mas ele tinha que terminar com o Corinthians. Vai terminar o ano desse jeito. Não tem. É porque Deus é fiel. Então tá bom. Tá bom. Gente, muito obrigada por
acompanhar os nossos episódios. Acompanhe também o nosso canal. Se vocês quiserem rever as mensagens, elas estarão aí, né, nas nossas redes, no YouTube, no Spotify. E, mais uma vez, nós iremos começar uma nova série e estaremos com vocês e com os nossos mestres pastores para nos ajudar a refletir e a entender mais sobre a palavra de Deus. Tchau, gente. Quero aproveitar para agradecer o seu trabalho. Muito obrigado, a sua mediação. É importante você estar conduzindo com sua experiência, com seu desejo e ser uma do grupo que está vendo a necessidade dessa aplicação, dessa continuidade de ensinamentos. Parabéns, obrigado a você e aquele moço que está ali à minha direita. O nosso produtor, o nosso diretor ali, né, que ele não está mais aparecendo nessa temporada, mas a gente está lutando, né, para que ele volte a estar no vídeo aqui e falar com a gente também. Quem sabe na próxima série, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ninguém é tão feio que não possa aparecer. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Um abraço.